Cara, vamos. Eu quero falar, achando que eu quero falar dessa rodada e tal, mas eu queria falar um pouco de você, na verdade. De como que você chegou no jornalismo esportivo, futebol, essas coisas assim, porque a gente sabe que eu, na época de faculdade, há muitos anos atrás, quando eu tive a primeira aula de planejamento estratégico na faculdade de administração, eu tive uma aula de planejamento estratégico e falei, porra, isso aqui é foda, hein? Caralho, isso aqui é maneiro. E eu fiquei pensando, ué, como o futebol faz isso? Eu vi, não, brasileiro, né? Não. Aí na época tinha um lance, eu nunca me esqueço disso. O lance no jornal, né? E aí tinha lá uma telinha que falava pouco de futebol internacional na época, mas ele dizia assim, os clubes que mais fazem dinheiro com marketing esportivo no mundo. Aí, Manchester United o primeiro, com, sei lá, 90 milhões de euros por ano na época. E assim, o São Paulo era o único brasileiro que aparecia na lista, lá embaixo, fazendo uma fração do que o Manchester United fazia. E era o São Paulo de campeão de... Aquele São Paulo. Deve ser 2005, né? Por aí. 2005, campeão Libertadores, tricampeão brasileiro. E aí o Flamengo nem tava. Eu falei, irmão, o Flamengo tem uma torcida do mundo, foda-se, né? Como é que os caras não geram dinheiro com isso aqui? E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, porra, se me formo aqui e tal, é um caminho interessante ir pro marketing esportivo. Eu fui estudar, na época era muito embrionário, isso aqui. Mas eu simplesmente fui pesquisar e, cara, não tinham nem esses cargos nos clubes. Os clubes nem tinham esses profissionais. Eu falei, cara, vou fazer outra coisa porque não vai rolar isso aqui. E o jornalismo esportivo, obviamente, é muito mais antigo e tal, mas trabalhar com futebol sempre foi um desafio, né? Não tinha tantas oportunidades assim, né? E vamos combinar que no Rio, ou é Grupo Globo, ou é nada, basicamente lá. E você é do Rio, no caso. Então, assim, como que você chegou nisso? Sempre quis fazer essa parada e tal? Vamos lá, que é uma historinha um pouquinho longa. Vamos. Eu desde que eu me entendo, assim, por gente, eu gosto muito de esporte, gosto de ver tudo, ver futebol. Meu pai também, Flamengo, então acabei virando Flamengo com ele, ia nos jogos e tudo. E depois, ali no PAN de 87, que foi em Indianápolis, que é um PAN muito, muito emblemático para o esporte brasileiro, né? Que muitas coisas aconteceram. Foi um PAN que foi transmitido pela TV, que hoje é a TV Brasil. Então, assim, foi um PAN que ali eu vi muitos esportes. Comecei a ver atletismo, comecei a ver basquete, o medalha de ouro do Brasil, assim, aquilo me lembra até hoje, assim, que aquilo me deixou tão feliz de ver o Brasil ganhando com cesta, duas cargas, que eu falei, caraca, e eu fiquei vidrado em esporte. Então, eu pegava o jornal, aí dava uma olhada na primeira página e ia direto pro esporte. Aí depois conheci o Jornal dos Esportes, que voltou agora lá no Rio, a capa rosa, então pegava ali aquilo tudo, não sei o que, depois o lance, ouvia as rádios, né, assim, eu sou de uma geração muito do rádio, né, então ficava Rádio Globo, Rádio Tupi, então ficava programa de esporte que era um horário diferente, né, era acho que o primeiro da Globo, aí depois vinha o da Tupi no encaixe, aí depois à noite era o contrário, primeiro da Globo, depois da Tupi, então ficava primeiro da Tupi, depois da Globo, ficava vendo, então boa parte da minha vida eu vivi falando de esporte, por exemplo, All-Star Game da NBA, que sempre cai no carnaval, eu deixava de ir pro carnaval pra ver o All-Star Game. Aí os caras falavam assim, vamos lá, vamos sair, tem isso, é um baile, não sei o que. Eu falei, não, que eu tô vendo o All-Star Game, porra, tá maluco, tu é um nerd, o cacete. Então, sempre fez muito parte da minha vida. Quando chegou na hora de decidir ali o que eu ia fazer da vida, eu falei, cara, tentei ser atleta, né, não jogo nada de futebol. Fui um jogador de basquete razoável, joguei até o infanto, então competitivamente, mas também não era bom a ponto de... Né, e depois de um momento, o treino de basquete é muito desgastante, então eu falei, pô, não vou virar um jogador, não vou viver disso, então vou parar, e parei. E aí eu falei, eu quero trabalhar com esporte. Eu pensava, ou eu vou trabalhar com educação física ou vou ser jornalista. Aí eu olhei as disciplinas para você cursar educação física, eu falei, porra, não vou fazer isso. Aí eu não vou me dar bem, né? Então aí, que é quase... Tem várias matérias de educação física, tem medicina também. Sim. Então eu falei, pô, não vou. Aí ficou uma coisa natural ir pro jornalismo. Eu fazia redação legal, escrevia bem, fazia, né? Todo mundo, hoje é redação. Eu falei, pô, rapidinho acabava, já entregava, já saí. Então, desde o início eu falei, cara, vou ser jornalista. Aí terminei o ensino médio, fiz lá na Hélio Alonso, na faixa no Rio de Janeiro, que é uma das melhores do Brasil de jornalismo e tudo. Só que nesse meio tempo,
eu comecei a trabalhar numa central de atendimento de telemarketing do Banco do Brasil. Era uma central terceirizada. Era a Contax? Não, então. Lembra que então a Contax era uma delas. Eu nunca trabalhei na Contax, mas eu trabalhava numa empresa igual a Contax. É que na época que eu trabalhei na Oi também, né? Então, a Oi era a Contax. A minha mulher trabalhou, depois que saiu, eu conheci minha mulher nessa central do Banco do Brasil, terceirizada. Depois ela foi trabalhar na Oi e na Contax, depois que ela saiu. Aí eu comecei a trabalhar e aí, assim, eu fiquei muito bom fazendo aquilo, assim, eu sabia todos os produtos, eu sempre tive uma memória muito boa para gravar, então se você falar aqui, eu pedi para eu lembrar, outro dia o menino do... Qual é o nome? Esqueci o canal dele, depois eu vou ver aqui, sentou para gravar um videozinho para mim, ele falou assim, pô, você consegue a gente gravar os últimos 10 campeões da Champions? Aí eu falei, eu falo desde o início, se você quiser. Caramba! De nada, assim. Aí eu falei todos os coisas. Aí depois eu fui parar pra ver, eu sei de cabeça todos os autores de todos os gols de final de Champions desde 93. Que isso? Mas de cabeça, assim, sem falar. Eu fui falar, eu comecei a falar, enfim. Então eu sempre tive muita memória. Eu sabia todos os produtos do Banco do Brasil, então o cliente ligava perguntando o que é esse produto, o que é aquele, e eu sabia tudo de cabeça, e aí as pessoas iam, então eu tinha 2 meses de empresa, o supervisor, em vez de ir consultar, ele ia na minha mesa perguntar o que era. Falou, pô, esse produto aqui. Aí eu rapidamente fui subindo lá, virei supervisor, virei auxiliar do supervisor, depois virei supervisor, depois virei analista de treinamento. As pessoas que chegavam para trabalhar, eu que ensinava as pessoas. E aí, nesse meio tempo, pô, chance de fazer hora extra e tudo que eu fiz. Tranquei a faculdade para fazer hora extra, para ganhar uma graninha, para ajudar e tudo. Naquela época, né, a graninha era para encher a cara, basicamente. Não enche a cara, mas enfim, não é legal. Mas então, aí eu tranquei a faculdade. Aí, em determinado momento, eu cheguei e falei assim, cara, na verdade, eu vou ter que deixar o jornalismo de lado, né? Eu tô indo bem aqui e muita gente me sacaneava, porque eu chegava no Banco do Brasil com o lance debaixo do braço. Eu chegava assim, camisa social, gravata, uma pastinha e o lance. Aí todo mundo falava, pô, tá com um lance debaixo do braço, tem que botar a Gazeta Mercantil e tudo. Porque eu sempre tive o esporte, mesmo assim. Aí eu falei, pô, vou ter que deixar isso de lado. Aí teve um dia que eu abri o lance e aí tinha um anúncio. Tinha um anúncio dizendo... Aí eram 5 perguntas de esporte. Eu acabei me esquecendo as perguntas, mas eu lembro de algumas. Era em que ano o Cruzeiro tinha sido campeão da Libertadores. Quem era o técnico do Brasil na Copa de 50. Nossa, quem era? Flávio Costa. Tá. Uma outra era quantas vezes, em que anos o Milan tinha sido campeão da então Copa dos Campeões, da época da Champions. Mais uma de esportes olímpicos, agora eu não me lembro, e acho que era com a camisa do Oscar, e mais uma lá. Eram 5 ou 6 perguntas e dizendo assim, se você sabe as respostas dessas perguntas e faz jornalismo, manda o seu currículo que a gente tem uma oportunidade para você. Não era do lance, era do que hoje é o Globoesporte.com. A Globo.com fez um site em 2001, um site que o projeto era sei lá, 5 vezes maior do que hoje é o Globoesporte.com. Tava recrutando estagiário. Aí eu fiz a prova, aí eu sabia todas as respostas, mandei as respostas pra ele, mandei meu currículo e eles me chamaram. E não tinha Google nessa época. Não tinha Google. Esse é o ponto. Não, então, isso que eu tô falando, né? Porque quem tá vendo aqui... É muito fácil quem tá vendo aqui não sabe que nessa época o seu celular só mandava mensagem de texto. E tinha teclado o seu celular. Exatamente. Né? Só mandava mensagem de texto. E tinha que pagar cada mensagem de texto. Exatamente. Né? E a internet, por exemplo, eu só acessava nessa época, isso é 2000, isso é 2001. Eu só acessava a internet depois de meia-noite. Você pegou essa fase? Eu peguei essa fase. Então, você que tá vendo, aí, você só podia acessar a internet depois de meia-noite, que aí você só contava um bip, pulso, né? Pulso. E porque senão não podia. Se ficasse conectado, era como se você estivesse no telefone o tempo todo. Então, beleza. Aí eu não tinha isso. Aí eu. Não, e travava a linha telefônica, não era isso? Travava a linha telefônica. Você não podia. Depois você passou a ter 2 linhas na casa, porque uma era a linha pra... Aí minha mãe falava: e se alguém, se sua avó tá passando mal, ela vai querer ligar pra cá? Não vai, porque eu tava na internet e não ia conseguir. Então eu teve que botar um telefone. Tu lembra disso? Lembro, teve que botar um telefone só pra ficar e o outro era só pra internet.
Aí eu mandei meu currículo, fui pra lá, fiz a prova, era uma prova de esporte, fazer de texto, tudo de esporte. Ser estagiário. Pra ser estagiário. E passei. Passei estagiário no Globoesporte.com, no que seria o Globoesporte.com. O nome do site era Portal do Esporte. Aí entrei lá em julho de 2001. Mas aí saiu do banco? Aí eu fiquei na dúvida, né? Porque assim, quando eu passei, eu tinha uma menina que trabalhava comigo, ela falou assim, quando eu mandei, eu vi o anúncio. Aí eu falei, essa resposta é tal. Pô, tá aí. Só que eu tava com a minha faculdade trancada. Eu falei, pô, se eu tivesse com a faculdade coisa, eu ia mandar. Aí ela esticou a mão e falou assim... Eu falei, o que foi? Foi um prazer ter trabalhado com você. Eu falei, por quê? Não, porque você vai passar e você vai. Aí eu falei, pô, não vou, cara. Eu não vou. Sabe por quê? Porque na época eu já ganhava bem, cara. Eu ganhava 6 salários mínimos. Na época. Pô, eu era moleque. Em 2001 eu tinha 23 anos. 24 anos. Eu era moleque, ganhava 6 salários mínimos. Pô, meu pai não deixava ajudar em casa, minha mãe, era dinheiro só pra mim. Aí, pra ser estagiário, você ia ganhar 1 salário, né? Aí eu falei assim... Ainda ia ganhar, né? Porque às vezes nem ganhava. Na época nem ganhava. Hoje não pode, mas na época vários estágios não ganhavam. Eu já fiz estágio em empresa gigante que eu ia ganhar R$500. Exatamente. Então eu fiz estágio em rádio que eu não ganhei nada. Nada. Ganhou experiência. Exatamente. Exatamente. Não ganhei nada. Mas então, isso aí tem... Tive um professor chamado Felipe Franceschini na faixa que ele diz... O dinheiro do estágio nunca deixou ninguém rico. Então, se tiver entre não fazer nada e pegar o estágio de graça, pega o estágio de graça. Hoje, talvez nem possa, não pelas leis e tudo. Então, enfim. Mas é outros tempos, né? Também é isso. Aí, o que acontece? Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, vou ou não vou? Aí eu conversei com a minha que na época era minha namorada, minha esposa, ela falou, cara, se você sonha com isso aí, vai. Porque, beleza, você ganha bem hoje, vai ganhar um salário, mas hoje a gente não tá casado, a gente não tem filho, você mora com seus pais. Se você... É a hora, né? É a hora de fazer isso. Dá essa chance pra você. Porque depois você vai ficar, porra, frustrado, puta, eu tinha que ter ido e tudo. Vai, aí eu fui, decidi, pedi as contas, fui. Aí, beleza, entrei em agosto de 2001. O que aconteceu em setembro de 2001? O 11 de setembro. O 11 de setembro. O que aconteceu na Globo? Não sei. Acabou o projeto. Acabou o projeto? O projeto acabou. Mas por causa disso? Então, é porque... Que loucura. Sabe como é que são as coisas dentro da Globo, né? Tem padrinhos de projeto. Aí tem uns que o dinheiro é um só, aí você vai lá, tem um puxando pra cá, outro puxando pra lá, não sei o quê. Na batalha de lá, o dono desse projeto acabou perdendo a disputa de força. Como teve o 11 de setembro e mudou tudo de publicidade, mercado, todo mundo segurou dinheiro porque não sabia o que ia acontecer e tudo, não sei o quê, o projeto acabou. Eu saí do negócio em agosto, setembro acabou. Caralho. Só que a gente na época tinha o site do Campeonato Brasileiro no ar, e aí escolheram umas 5 ou 6 pessoas para tocar esse site até o final do campeonato, que ia ficar muito feio tirar o site no ar. E eu fiquei. Aí conheci lá uma pessoa chamada, um editor chamado Márcio Ogata, que trabalhou durante muito tempo, trabalhou na Globo, trabalhou na Rede TV, trabalhou no que veio a ser o Esporte Interativo também. E aí fiz uma amizade com ele gostou do meu trabalho e tudo. Depois eu saí de lá, fui pro escritório que viria criar o Esporte Interativo, chamado Top Sport, que era o escritório... Nesse que você falou, pô, vou trabalhar no futebol brasileiro para consertar o futebol brasileiro. Esses caras pensaram igualzinho. Eram caras do mercado financeiro que pediram as contas para criar um escritório de marketing para consertar o futebol brasileiro. Rapidinho viram que era impossível. Exatamente. E aí passaram pro ramo da televisão. Esse escritório, em 2001, ele trabalhava com a Copa do Nordeste, com o Campeonato do Nordeste. E aí fez o site, eu fiquei trabalhando lá até 2003. Aí acabou também a Copa do Nordeste por causa de politicagem, tudo isso. Aí eu fui pro Jornal dos Esportes, depois fui pro Lance. E quando essa galera... escrevendo, você estava escrevendo? Tudo escrevendo, sempre escrevendo, né? Tanto na internet quanto no jornal, sempre escrevendo. Aí no Lance No Lance eu não trabalhei com futebol, no Lance eu trabalhei só com o esporte olímpico, que também, na verdade, é a minha grande paixão, né? Se eu pudesse, eu
queria trabalhar com o esporte olímpico. Legal. Porque o futebol, assim, é muito menos complexo, te exige menos, e acho que tem muita gente boa trabalhando com futebol, e acho que tem menos gente tão boa trabalhando no esporte olímpico. Então eu fui para lá no lance, trabalhei no esporte olímpico. Aí, em 2007, a galera que trabalhava a galera que criou esse escritório chamado Top Esporte, ela fundou o Esporte Interativo. Aí alguém virou e falou, pô, lembra do Vitor? Aí eu falei, lembra, aquele narigudo que ficava falando, se metendo em tudo. O que acontece? Tinha o escritório assim, era aquele escritório todo aberto. Hoje é normal, mas lá em 2001 já era assim, 2002. Era escritório todo aberto, aí ficava o presidente, o diretor, junto com o estagiário, não sei o quê. E toda hora eu ficava falando de futebol. Não, porque não sei o quê. E eles gostam muito de futebol, os diretores. Aí eu ficava, pô, tem uma passagem que é muito boa aqui. Tem a final da Champions de 2002, que é a do gol do Zidane, tá ligado? O Julius Flynn? O que ele mete lá, né? Aí teve a final. Aí era no dia, tava tendo um negócio de uma apresentação que eles tinham que fazer pra fechar um negócio, então tava todo o escritório lá. Aí eu falei, pô, eu preciso de uma TV pra ver a final da Champions, Real Madrid, Galáctico e tudo. Aí o cara falou, ó, só tem uma TV que está funcionando aqui no escritório, é aquela ali, que é atrás da mesa do presidente da empresa, o Edgar Diniz, que hoje é o presidente da Live Mode. Então você vai lá, mas fica quietinho, fica quieto lá, porque ele está lá trabalhando. Eu falei, tá bom, eu tô lá, eu ficar quieto é difícil, mas eu tentando lá, falando, caladinho, daqui a pouco sai o gol do Zidane. Quando sai o gol do Zidane, eu falei, no meio do escritório, puta que pariu! Aí eu falei, aí na hora eu pensei, o escritório parou. Mas o presidente tava lá? O presidente tava sentado, pô. O presidente tava sentado. É como se a TV tá ali, o presidente tá aqui e eu tô atrás dele. Eu falei, puta! Aí na hora, assim, o escritório parou, olhou pra minha cara, né? Aí eu falei, ferrou, né? Mandado embora. Aí todo mundo levantou, veio na TV, quando viu como é que era o gol, os caras falaram, não, tá absolvido. Tá absolvido. Porque foi. E aí esses caras criaram o Esporte Interativo e lembraram, pô, lembra do Vitor Sérgio? Acho que ele poderia ser um bom comentarista. Porque até então você nunca tinha sido comentarista? Nunca tinha sido comentarista. Até então eu tinha comentado em rádio, tinha comentado jogo em rádio, e nem era jogo, eu tinha comentado jogo de futsal, jogo de basquete, que eu participei de um programa de esporte olímpico numa rádio lá do Rio chamada 1440, não sei nem qual é o nome hoje. Mas nunca tinha comentado um jogo de futebol. Aí eles me chamaram e falaram, pô, sabe como é? Até pela coisa errada, né? É aquele cara que quer dar palpite em tudo, né? Então vai dar um bom comentarista. E hoje, né? Aí beleza, me chamaram, aí antes da gente entrar no ar, o Esporte Interativo entrou no ar no dia 20 de janeiro de 2007. A gente ficou desde o dia 13 de janeiro de 2007 fazendo transmissões como se fossem valendo, só que não foram pro ar. Pra gente testar. Piloto, né? Tipo piloto, porque a gente testar, porque a nossa estrutura, quando a gente abriu, era muito incipiente, era num prédio improvisado, na verdade era numa garagem de um prédio improvisada, porque o prédio que depois veio, que hoje é a sede ainda do esporte, da TNT Esportes no Rio de Janeiro, o prédio não estava pronto e tudo, então era assim, muito improvisado. A gente ficou testando uma semana. Aí nesse período, eu entendi qual era a pegada que eles queriam de um comentarista, né? Porque muita gente, as pessoas falam assim, pô, o que é ser um bom comentarista? Eu pergunto, pra onde? Porque você ser um bom comentarista numa transmissão do Flow é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da ESPN, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da Band, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da Globo, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da TNT Esportes. Depende, né? Então, assim, rapidamente ali, naquela semana, eu entendi que eles queriam um comentarista mais explosivo. E que eles queriam um comentarista com uma pegada maior. Aí tu vai lá, pô, por que você tá falando isso? Eu falei, porque a minha referência era o PVC, que até hoje é a minha referência, né? Um gigante, mas... Só que se eu fizesse no Esporte Interativo o que o PVC fazia na ESPN, eu não ia ficar, porque não era o que eles queriam. Eles queriam um outro papel do comentarista, né? Então, assim, eu fui entendendo isso rápido. Então, por exemplo, hoje tem várias vezes que eu recebo mensagem assim, porra, você quando vai fazer o comentário, você fala muito, muito alto. Eu falei, cara, por quê? Porque o narrador do TNT Esporte narra num padrão alto. A pessoa tem que ficar aumentando e diminuindo o volume da TV, né? Se eu ao entrar num gol
um golaço, por exemplo, um gol absurdo, um gol, sei lá, um gol do Zidane. O narrador vai lá no coisa, eu entro e falo, pô, que legal. Pô, vai ser uma merda. Entendeu? Não tem bom, não tem certo ou errado. Tem o que quer. Então eu entendi ali e aí fui fazendo os principais jogos, né? Tanto é que o jogo de estreia do Sport Interativo, que é Liverpool 2, Chelsea 0, um jogo do campeonato inglês, eu comento e o André Henning narra. E aí fui assim, a gente foi criando uma química muito grande, eu e o André Henning. Eu sou muito grato ao André Henning por causa disso, porque a gente sabe que nesse meio tem muita filha da putagem, né? Então, assim, o André, na época eu não era ninguém, na época eu não era nada. Eu era um cara que entrou ali para ser testado como vários outros. O André já foi contratado como o principal rosto do projeto, tanto é que na época ele chefiava a equipe. Ele poderia muito bem ter falado assim, ó, fazer o seguinte, o comentarista não vai ser só um, vai rodar. E aí eu teria muito menos oportunidade do que eu tinha, então falar, pô, mas ele seria filha da puta. Tem, isso existe, tá? Isso existe no meio. E eu sou muito grato a ele, que ele nunca fez, ele sempre meio que deixou eu acompanhar o sucesso do André, né? Então, assim, e aí a gente foi criando uma química muito boa, né? A gente se dá muito bem na hora que a gente tá fazendo as transmissões, então tem muita coisa que só na inflexão da voz dele eu já sei o que fazer, na inflexão da minha voz ele já sabe, então... E aí foi assim, e aí o Sport Interativo passou por várias transformações, né, que hoje é TNT Esportes, e a gente foi ali se equilibrando na prancha, né, mas a história basicamente é essa.